O dia começa cedo na casa da família Rezende. Tânia acorda os filhos João Marcos, de 9 anos, e Gabriela, de 7. E eles começam o dia assim, orando. Pai, os nossos irmãos lá em outros países, que não é liberada a Bíblia, Deus, que o Senhor venha estar guardando, Pai, aqueles que servem o Senhor. Esta rotina de 15 minutos de oração em casa, todos os dias, faz parte da vida de um Gideão Mirim. O ministério, que foi estendido também para as crianças há 6 anos, tem o papel de ensinar desde cedo o caminho de uma vida de oração e aprendizado da palavra de Deus. Assim que a gente conheceu o ministério, né, aí eles amaram, né? Criança, quando vê aquela formação militar e os meninos lá sentido, tal, aí o João Marcos ficou assim, deslumbrado. Então ele entrou, né, na época, ia fazer 7 aninhos. Então eu comecei a ser, fiz o curso para conselheira, comecei a atuar como conselheira no ministério. E a Gabriela participava assim, porque eu ia dar aula, né? O João Marcos ia para a salinha e ela ficava lá no cantinho, com os coloridinhos dela, mas atenta lá também. Eu acho assim muito importante, porque eu vejo assim que ele tem um papel muito interessante. Os meus filhos participam da escola dominical, que eu acho que é muito importante, mas eu vejo que no Ministério de Gideões Mirins, que é um ministério que você tem como ter grupos menores de criança, você tem um alcance assim maior da vida daquelas crianças. E também eles têm a prática, eles saem todo mês, eles têm um desafio missionário. Então eles têm a oportunidade de sair, de evangelizar, de fazer ações sociais. Eles se empolgam juntando mantimentos para fazer uma cesta básica, para visitar uma família, entregar a cesta básica e pregar, falar de Jesus, né? Eles outro dia foram no de Lomberens, né? Então lá no saguão de Lomberens, eles chegaram para as pessoas e falaram: por que você está aqui? Ah, eu estou aqui porque meu filho está doente. Você crê que Deus pode fazer um milagre? Deixa eu orar por você. Então essa espontaneidade que eles vão desenvolvendo, isso aí não tem preço. Eu acho que a oração é a base da vida cristã e a gente ensinar isso desde cedo é maravilhoso. Depois de cumprirem com a oração do dia, João Marcos e Gabriela estão prontinhos para estudar e brincar. Eu e meu esposo, como cristãos, a gente sempre ensinou para eles os princípios do Senhor, mas eu vejo que quando está num ministério, em grupo, o incentivo é muito maior. Então eu percebi assim, o João Marcos muito mais interessado em realmente seguir a leitura da Bíblia. Ele já está lá em Salmos, né? Ele está seguindo direitinho. Então eu vejo assim que é a gente em casa, porque tem aquela via dupla, né? É em casa os pais incentivando e lá também incentivando. Então assim, o resultado é muito bom. Ser um Gideão Mirim é ser um intercessor pelas crianças do mundo. E eu gosto de fazer isso porque isso é o que Deus fala na Bíblia, para que nós devemos orar uns pelos outros. E além da rotina diária de oração em casa, as crianças têm a oportunidade de vir ao ministério para compartilharem da palavra de Deus e desenvolver as atividades. As atividades acontecem da seguinte forma: nos encontramos aos domingos, né, às 15h30, onde as crianças começam a fazer a formação e logo em seguida eles são liberados para as salas, onde os conselheiros começam a ministrar as lições para eles, né? Então, para quem é da iniciação, são 4 lições, né? Conversão, Bíblia, oração e o Espírito Santo. E já as crianças que já são ungidas como Gideões Mirins, elas já têm um estudo separado. O ministério surgiu em 2007 em Belo Horizonte. De lá para cá tem se expandido e hoje está presente em vários estados brasileiros e também fora do Brasil, como no Chile e na África do Sul, onde possui o maior número de Gideões Mirins, totalizando 2.000 crianças. O estudo das crianças é dividido em módulos. Quando eles chegam para serem gideões, independente da idade de 7 a 12 anos, que é a idade do ministério, eles vão todos para uma tropa só. Eles são chamados de aspirantes a gideões. São os nossos iniciantes e eles vão para o primeiro aprendizado deles. Nós vamos levar eles à conversão. Eles vão ter estudo, vão aprender sobre a oração, sobre o Espírito Santo, sobre conhecimento da Bíblia, ter uma iniciação, Antigo Testamento, Novo Testamento. Eles passam de 4 a 5 meses em sala de aula todos os domingos. E aí depois eles se formam, são gideões, e aí eles têm outros estudos,
que varia de acordo com a idade, com a tropa que eles estão. Eles vão estudando, eles vão aprendendo sobre o nosso tesouro, que é conservar a salvação, né? Eles aprendem também sobre os pais, amigos, o viver em comunhão. E agora, para esse ano, nós estamos começando com uma bibliologia. Aqui eles vão aprender quantos livros tem a Bíblia, eles vão aprender o que cada livro da Bíblia trata. E uma vez ao mês, as crianças têm o desafio missionário, onde realizam viagens, visitas a hospitais, orfanatos e igrejas. O objetivo é orar, pregar o evangelho e pôr em prática aquilo que aprenderam no ministério. Eu gosto de fazer as viagens para levar o evangelho. E você? Eu gosto de aprender de Deus para pregar para as pessoas cada dia mais. Qual que é a importância de ser um Gideão Mirim? Levar o evangelho para outras pessoas, para as famílias e para outras cidades, para eles conhecerem a Jesus e pregar o evangelho depois para outras pessoas. O evangelho, Deus para outras crianças, por outras famílias. Muito obrigada. Perceba o seguinte, que a criança que começou com a gente desde os 6 para 7 anos, hoje nós já temos crianças que estão na rede dos adolescentes, né? E a gente vê assim um diferencial muito grande. Não digo que nós estamos fazendo essa diferença na vida deles, mas é a própria palavra de Deus. Porque quando a criança começa muito cedo a receber o que o Senhor tem para a vida delas, automaticamente ela vai levar isso para o resto da vida. É o caso de Marcela, que aos 10 anos entrou na primeira turma dos Gideões Mirins. Hoje, aos 16, ela faz parte da rede de adolescentes e não esquece da experiência de ter passado a infância no ministério. Eu vejo que eu cresci muito no ministério. A minha base foi os Gideões Mirins, então acho que tudo que eu aprendi hoje devo aos conselheiros, à Suzy, porque eu aprendi muito com eles. O lema dos Gideões Mirins, não só dos Gideões Mirins, mas com os Gideões ao todo, tipo assim, é orar 24 horas. Então a importância do Gideão é orar mesmo. Orar e interceder pelas nações, pelas pessoas que estão à nossa volta, pela igreja. É isso.